Olá, olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Comigo, ó, 100%. Tô em casa, aqui no velho estúdio, aqui em Rolim de Moura, Rondônia. Sempre comigo, minha esposa querida, Dona Vilma. Trago um abraço dela para todos vocês, tá? Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, viu? E sempre comigo, ó, a companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Hoje mostrando para vocês mais uma vez esse lindo material, um best-seller, um livro muito importante que está sendo entregue pelos irmãos adventistas do sétimo dia em toda a América do Sul. É o livro O Grande Conflito, que faz parte do projeto Impacto Esperança. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Já está aqui, ó, o meu manual, né? O verso, então, para a gente memorizar. Está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Eu quero orar com você agora. A gente vai fazer a leitura desse verso para memorizar. Eu vou discorrer um pouco sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre o corpo humano. Esse corpo físico como templo do Espírito Santo, morada de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Lembra aí dos estudos anteriores e o texto que eu vou trazer agora é importante. Portanto, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos falar com Deus. Querido Pai, amado Deus, em sua presença, mais uma vez, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, pelas falhas, e lhe agradecemos porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Nos capacite através do Espírito Santo e que esse mesmo Espírito trabalhe todas as vidas, visite todos os lares. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Tô feliz em estar de volta aqui com vocês, tá? Tá faltando pouquinho para chegar aí a 500 pessoas aqui no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, deixe o seu like, é importante para o YouTube indicar também para outras pessoas, faça algum comentário e assista o vídeo, que é mais importante ainda, né? E no Facebook, já estamos caminhando aí para 6.000 amigos, né? Nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Siga a nossa página, muito bem alimentada pela Dona Vilma, por sinal, tá? Todos os dias tem mensagens, muita coisa boa na nossa página no Facebook, falando de Cristo na estrada. Conto com vocês aí. Posso contar? Acredito que sim, né? Então, o verso para memorizar é em 1 Tessalonicenses. Paulo escreve aqui no capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Então, estou repetindo esse texto para tirar a ideia, aquilo que Deus quer só o meu coração. Não, Deus está interessado só na alma ou no espírito. Não, a santificação deve ser completa, física, mental e espiritual. A restauração, ela deve ser completa. E é um trabalho de uma vida toda, nós chamamos de santificação, esse processo que é guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, tá? Então Deus, ele nos quer como um todo, tá? E uma das partes mais desprezadas nesse processo é o nosso corpo. As pessoas pensam, né? Elas acham, e alguns têm a certeza que podem fazer o que quiser com o corpo. Meu corpo, minhas regras. Já viram isso daí? Tá muito na moda na internet, né? Nessas grandes discussões, meu corpo, minhas regras. E aí, quando alguém discorda ou quando alguém tenta falar, né? A pessoa ainda é mal compreendida. Agora, diante da palavra de Deus, você vai ter que ter agora uma discussão teológica, né? Você vai ter que falar com o próprio Deus. Nós vamos ler aqui alguns textos para que você faça uma reflexão. Será que o seu corpo, você mesmo pode ditar as regras para ele, né? Então aqui, ó, deixa eu ler um texto já aqui do comentarista falando sobre o corpo. O corpo é o aspecto físico em todo sentido, né? Ele diz, olha, os seres humanos são carne. Isso aí está em Gênesis capítulo 6, verso 3, né? O ser humano é carne e também são pó tirados da terra. E ao pó voltarão. Gênesis 3:19, né? A Bíblia deixa isso muito claro. Eclesiastes vai dizer isso, vai fazer a desconstrução da vida. Lá em Gênesis, Deus, ao criar o ser humano, ele forma ali, tirando da terra o ser humano, bonecão de barro, né? Pode-se dizer assim, sopra nas narinas
o fôlego de vida e o homem torna-se uma alma vivente. Então você não tem, você é uma alma vivente. Nós somos almas viventes, ok? Agora, Eclesiastes vai dizer que há uma desconstrução, né? Quando morremos, o pó volta ao pó e o espírito, que é o fôlego de vida, não é uma entidade, volta a Deus, a quem pertence, tá? Mas eu estou dizendo que nós somos carne, a Bíblia está dizendo que nós somos carne, que também nós somos pó e ao pó nós voltaremos. O que você pode tirar daí? Que esse axioma significa que somos frágeis, que somos mortais. Nós somos mortais, tá? E, no entanto, Paulo, ele encoraja os crentes a ser cheios do Espírito para servir e glorificar a Deus em seu corpo. Isso mesmo. Paulo, ele vai trazer aqui para nós um texto que é espetacular, dizendo assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que vocês não sabem disso? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus onde? Glorifique a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Além disso, explica qual deve ser o nosso objetivo na vida. Abrem aspas para Paulo, ele diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. É sério ou não é, né? Então isso aqui vai derrubando aquela tese que Jesus está interessado apenas no coração. Coração é onde acontecem as razões, o intelecto, os pensamentos, né? Pois é, não, Jesus está, como nós lemos em Tessalonicenses, né? Ele quer que sejamos santificados, transformados, um todo, né? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Ok? Até aí, tudo bem? Eu tenho mais leituras, tá? Eu tenho mais textos aqui, vou repetir esse texto novamente, que é muito importante, aqui do apóstolo Paulo. Então, irmãos, por que houve e por que há essa grande complicação teológica e é levado aos púlpitos da igreja, às vezes de maneira equivocada? Porque a teoria dualista de um corpo mortal com a alma imortal tem gerado teorias sobre o corpo humano. Por exemplo, para os antigos filósofos gregos, lembra que eu já falei aqui para vocês que o dualismo vem ali da Grécia, né? Da Grécia, os filósofos, e a filosofia. Não é cristianismo. Então, esses filósofos gregos, eles vão dizer que o corpo é a prisão da alma, que é libertada pela morte. Isso é platonismo, isso é filosofia, repito, não é cristianismo, mas vem para dentro da igreja. Lembra que o helenismo é uma força esplêndida em todo o mundo naquela época e tem até hoje aí, a sua representação muito forte nos traços ainda, da cultura, da música, da própria comida, da religião. Em um eco desse conceito pagão, os cristãos, na atualidade, acreditam que o corpo seja morada temporal de uma alma imortal, que será reintegrada ao corpo na ressurreição. E olha, é muita gente. Eu vou dizer que mais de 90% dos cristãos acreditam nessa teoria pagã, da filosofia grega, que o corpo é essa prisão dessa alma. O corpo é mortal, a alma é imortal. E quando o ser humano morre, esse corpo se liberta. E será reintegrada novamente ao corpo na ressurreição. É como se Jesus, ao voltar, estaria trazendo junto com ele essa alma, e essa alma vai encontrar o seu corpo, e aí entra aquele processo de glorificado, transformado, encontrarão com Jesus nos ares. Mas a Bíblia não ensina isso. Isso é uma teoria pagã que ganhou muita força, e repito, eu não estou aqui condenando quem acredita assim, eu estou chamando a uma reflexão bíblica, ok? Por outro lado, os panteístas tornam o corpo humano divino e acreditam que Deus e o universo sejam o mesmo. Para eles, todas as coisas são de Deus e o corpo humano é parte de uma única substância divina, integrada e universal.
rodeados de teorias conflitantes sobre o assunto, devemos nos manter firmes no quê? No que a Bíblia ensina sobre a natureza da humanidade. Então, se de um lado nós temos os dualistas, do outro lado nós temos o panteísmo também, né? O panteísmo, que vai trazer essa teoria, né, acreditando que Deus e o universo é um em si mesmo, né? Tá tudo relacionado, tudo integrado. Agora, diante dessas duas grandes forças da teoria pagã, nós temos que se apegar à Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão. É a Bíblia. Né? O cristianismo é formado justamente porque a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia fala de Deus, né? Estou lendo aqui porque a Bíblia nos leva a essa leitura inspirada pelo Espírito Santo. Agora, como o entendimento de que o nosso corpo é o templo de Deus e o templo do Espírito Santo, como que isso pode influenciar de maneira positiva o nosso estilo de vida? Bom, eu coloquei aqui, ó meus garranchinhos aí, ó. Eu coloquei aqui que se aceitarmos que o corpo é templo do Espírito Santo, né, então nós teremos mais cuidado com a saúde e nós vamos ter esse cuidado com a nossa saúde, cuidado com o nosso corpo, também como um dever religioso. Então a religião não está só na nossa vida espiritual. A nossa religião também é um todo. Fisicamente, o nosso corpo, mentalmente e espiritualmente. No vídeo anterior nós mostramos aí o modelo de Jesus Cristo, né? E no próximo vídeo eu vou falar justamente sobre a mente de Cristo. A nossa mente também deve ser santificada. Lembra que o apóstolo escreveu em 1 Tessalonicenses? Serão santificados em tudo, fisicamente, espiritualmente e também mentalmente, tá? Então, vou repetir o texto aqui, né, que eu li, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, e depois 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, vou repetir, e acredito que eu repita mais uma vez ainda, para ficar bem gravado aí na sua memória, para você refletir na palavra de Deus, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu li aqui em uma outra versão. E daqui a pouco eu vou ler esse texto numa versão atualizada também, tá? No linguajar mais fácil, né? A Bíblia atualizada. E o capítulo 10, verso 31, 10:31, está dizendo assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Amém. Só que tem alguns que acham que fazer qualquer coisa é comer o que quiser, beber o que quiser, usar o que quiser para a glória de Deus. Tem que ver se Deus, ele aceita, né, esse tipo de adoração, tá? Então você tem que realmente lembrar que o cuidado da saúde, o cuidado com o corpo também é um dever religioso. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho repetido muito isso daqui, tá? Porque quando Deus termina de criar Adão e Eva, ele termina de criar ali o ser humano, ele vai dizer que é muito bom. E ele cria perfeito, ele cria a própria imagem de Deus, o que refletia não apenas em seu caráter, mas também em seu aspecto físico. Como essa imagem foi manchada e até mesmo escondida pela presença do pecado, lembra que eu tenho batido nessa tecla, né? Fomos criados perfeitos, mas o pecado é que borrou a imagem de Deus em nós. A obra de redenção é restaurar os seres humanos à sua condição original, incluindo a sua saúde física, né? Na medida do possível, para seres que não desfrutam da árvore da vida. É claro, se nós tivéssemos ali acesso à árvore da vida, né, nós teríamos aí uma condição de saúde física perfeita. Perfeita. Por isso que eles foram expulsos do jardim e foram colocados anjos para que, como pecadores, não tivesse toda essa plenitude física e não morrer, né? Porque tinha acesso à árvore da vida, imagina. Tá? Então, a restauração é um processo de toda a vida, que só será completada na segunda vinda de Cristo, quando, a Bíblia vai dizer, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, né? 1 Coríntios capítulo 15, 53, 54, tá? E o apóstolo João, ele escreve para o amigo Gaio. Ele vai dar uma ideia para a gente aqui, lá em 3 João 2. Ele diz: amado, peça a Deus que tudo corra bem com você e que esteja
com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, né? Então, assim como vai bem a sua vida espiritual, eu espero que a sua vida física também esteja boa. Então, não é cuidar só do lado espiritual, é cuidar também do nosso lado mental e do nosso lado físico. Então, queridos, se reconhecermos que o ser humano é indivisível, e que a religião abrange todos os aspectos da vida, repito, físico, mental e espiritual, consideramos o cuidado da saúde física um dever religioso, tá? E o sedentarismo, né? Viu, Mion, nós temos conversado aqui. Quando é que nós vamos começar a fazer uma caminhada, né? Já compramos até os tênis, falta só agora tomar coragem, orar a Deus para que o Espírito Santo continue nos incomodando com estudos desse tipo aqui para fazer a gente se movimentar. A gente já tem melhorado bem na questão de alimento, né? Mas precisamos ainda melhorar ainda mais, né, a nossa questão de alimentos e também a nossa questão de praticar exercício físico, né? No próximo vídeo eu quero trazer para vocês os 8 remédios naturais que a Bíblia recomenda para nós, né? Uma boa alimentação, que é uma alimentação saudável, água, muita luz do sol, bom repouso, né? Então, vou trazer para vocês no próximo vídeo, tá? Devemos ser guiados pelo princípio inspirado. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas aí eu vou trazer um lembrete aqui, tá? Eu vou trazer um lembrete para nós, porque às vezes as pessoas falam, mas tem tanta gente que pratica, né? Tentam pelo menos praticar a boa saúde, uma boa alimentação, um bom esporte, e são pessoas doentes, né? Doente fisicamente, doente mentalmente, doente espiritualmente, tá? Então lembre-se de que no mundo em que nós vivemos, as pessoas boas podem fazer o seu melhor e ainda assim sofrer as consequências da natureza pecaminosa e do ambiente pecaminoso em que nós vivemos. Então, devemos o quê? Devemos confiar em Deus, fazer nosso melhor e o resultado? O resultado nós devemos deixar com Deus, tá? Não adianta ficar discutindo, brigando com Deus, tá? Deixe tudo com Deus. Faça o seu melhor e o resultado vamos deixar com Deus. Amém? Tá combinado? Então, para encerrar esse vídeo aqui, eu quero ler alguns outros textos da Bíblia, trazendo essa ideia do nosso corpo físico como templo do Espírito Santo, tá? Daqui, é isso. Corpo, templo de Deus. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Anota aí, 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora, olha essa advertência. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Esse texto aqui, ele vem nos chamando a atenção, né? Fazendo uma exortação que dá até medo, né? Dá até medo, dá ou não dá? Ó, vou repetir, ó. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês e é sagrado. É sagrado, tá? Então aquela coisa, né? Meu corpo, minhas regras, tá caindo por terra, tá ou não tá? Eu posso fazer o que quiser, né? Você tem que respeitar a minha vontade, né? Então, isso aí está caindo por terra. Por quê? Porque Deus é amor. Se este recado está chegando para você agora, porque Deus te ama. Deus te ama. Ele quer uma restauração completa, física, mental e espiritual. No próximo, vamos falar sobre a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, eu vou ler na versão agora atualizada, né? Eu já li 2 vezes esse texto, vou ler de novo. Diz assim, ó: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Não é glorificar a Deus só com a mente. Não é glorificar a Deus só com o renovar espiritual, né? Nós estamos dizendo uma renovação completa, tá? Completa. João 14, 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Glória a Deus, né? Aqui há uma condicionante, né?
algumas outras versões vai dizer se alguém me ama, guarda os meus mandamentos, tá? Na versão mais nova está dizendo assim, ó, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Essa história de amar a Deus só da boca para fora, isso aí é conto de carochinha, né? Se você fala que ama a Deus, mas não obedece a palavra de Deus, não faz a vontade de Deus, daqui a pouco o texto vai dizer que você é mentiroso e que você não está a verdade. Mas aqui dizendo, respondeu Jesus, olha quem está, olha a autoridade. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amém. Vamos ler mais um? Paulo escrevendo ali para os Coríntios, né? 2 Coríntios 6,16 diz, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Olha, Paulo fazia essas perguntas e ele mesmo respondia, né? Perguntas retóricas, ele dizia, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? E aí ele fala, pois somos santuário do Deus vivo, como disse quem? Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu povo e eles serão o meu povo. Amém? Ele vai levar aqui, né, lá no Antigo Testamento, quando Deus pede para tabercular, ou quero morar entre vocês, faça uma casinha para mim, faça uma tenda aí para mim, né? E ali ao templo. O templo ali é levantado com as suas repartições, com o pátio, lugar santo, lugar santíssimo. O lugar santíssimo era a habitação de Deus, né? Ficava ali sobre o propiciatório. Dentro do propiciatório, a palavra de Deus, as duas tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Glória a Deus! E ali o Shekinah, aquele anjo, os dois anjos com as asas abertas, né? E ali tinha aquela chama que representava a presença de Deus no meio do povo, tá? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para... e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem o quê? Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus! Glória a Deus! Bom, poderia continuar lendo muitos outros textos aqui para você refletir e para tirar de vez, né, essa ideia, meu corpo, minhas regras, Deus só está interessado na minha vida espiritual, né? Deus está interessado só no espírito, alma, né? Então, nós aprendemos hoje aqui, mais uma vez, que Deus está interessado num todo. O teu corpo não te pertence, foi comprado com preço muito caro, o sangue do próprio Deus, Jesus Cristo, vertido ali naquela cruz, por mim e por você. Nós somos comprados. Ouro algum teria condição de comprar, somente o sangue do Cordeiro. Então nós somos comprados, somos eles duas vezes, na criação e na redenção. Pertencemos a ele por dois motivos, pela criação e pela redenção. E agora ele quer nos fazer, né, esse templo para que ele habite em cada um de nós. Para isso, precisa de fazer uma restauração que nós chamamos de santificação física, mental e espiritual. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Espírito Santo nos dá através da sua palavra e das suas próprias palavras. E obrigado por nos escolher pessoas pecadoras, mas mesmo assim, uma vez lavados nossos pecados pelo sangue do Cordeiro, nos transformamos em morada, em santuário, em templo de Deus. Que o Senhor possa fazer de nós a sua habitação. Que o Espírito Santo faça de nós a sua morada eterna. E que tudo que precisa ser feito para que esse corpo, como templo, seja limpo, seja restaurado, reedificado, que o Senhor possa estar fazendo em nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado por ter nos escolhido mais uma vez. Por isso nós te oramos agradecendo em nome de Jesus. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Nós vamos falar agora sobre a mente de Cristo. Posso contar com vocês? Então, até o próximo estudo.